Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dedicas-te. O meu nome é Neuza Joaquim e este é o meu primeiro episódio enquanto responsável pelo Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social, o DICAS, da APEF. Olá a todos, o meu nome é Francisca Ataíde e sou responsável pelo Departamento de Educação e Promoção para a Saúde, o DEPS. Informo todos aqueles que nos ouvem que, à semelhança dos episódios anteriores e face à pandemia que ainda estamos a viver, não nos foi possível gravar esta conversa de forma presencial e, por isso, tivemos de recorrer a uma plataforma de videoconferência. A qualidade do som certamente não é a melhor, mas esperamos poder contar com a vossa compreensão. Por isso, sem mais demoras, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio. Como já entenderam, neste episódio do Dedicas-te, vamos ter a presença da minha amiga e diretora do DEPS, a Francisca, e portanto, juntas, vamos dar-vos a conhecer um projeto mesmo muito, muito, muito especial. Então, o projeto que a Neuza referiu é o Pensa Positivo. Este movimento é promovido pela empresa Gilead e tem como missão ajudar a sociedade portuguesa a conviver com o HIV, uma doença mundial, e tem como visão promover ainda uma sociedade cada vez mais responsável, livre de doenças infecciosas e do preconceito relacionado com as mesmas. Mas para nos falar melhor sobre este movimento, apresento-vos a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Coimbra, que ocupa o cargo de Public Affairs Manager da Gilead. A doutora Ana Coimbra é formada em Ciência Política, encontrando-se atualmente a frequentar o mestrado em Gestão Estratégica de Relações Públicas. Conta já com mais de 15 anos de experiência na indústria farmacêutica, dos quais os últimos 5 anos foram passados na Gilead. Participa ainda no voluntariado corporativo da Gilead e também vive o voluntariado a nível pessoal há 8 anos, enquanto membro da direção numa IPSS. E para além disto tudo, ainda é mãe de 2 filhos. Antes de iniciarmos a entrevista, queria só agradecer imenso à doutora Ana Coimbra por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje connosco. Assim, começaria por lhe perguntar em que é que consistia a Gilead. Obrigada, Neuza. Obrigada, Francisca. Desde já também os meus agradecimentos em nome da Gilead à APEF pelo convite. Quero aproveitar esta oportunidade também para vos dar os parabéns a esta vossa iniciativa. É uma excelente forma de comunicar com os vossos parceiros, uma forma diferente e atual aos nossos tempos. Portanto, da minha parte e da Gilead também, parabéns e obrigada, Neuza e Francisca. Respondendo à vossa primeira pergunta sobre a Gilead é uma empresa com mais de 30 anos de história, é uma empresa biofarmacêutica que investe na investigação em terapêuticas que são inovadoras, onde existem necessidades médicas não atendidas. Ou seja, a nossa missão é procurar respostas, procurar soluções que transformem, que simplifiquem os tratamentos de doenças potencialmente fatais. Começo por dar como exemplo o caso do VIH. No VIH ajudámos a transformar os cuidados para as pessoas que vivem com VIH, com medicamentos pioneiros. Na hepatite C também fizemos este caminho de inovação, oferecemos terapias que curam a hepatite C. E no final dos anos 2000, quando fomos alertados por surtos como o da gripe asiática, a gripe do Médio Oriente, começámos também a investir na investigação de medicamentos antivirais de largo espectro e aos quais pudéssemos também recorrer no surgimento, caso surgissem novos surtos. E na verdade, um desses medicamentos, mais tarde, foi investigado para tratar a infecção pelo vírus Ébola. E hoje em dia, está autorizado pelas autoridades regulamentares americanas, pelas autoridades europeias e muitas outras para o tratamento da Covid-19. Também noutra área, em oncologia, também investigamos, também procuramos desenvolver tratamentos que de alguma maneira ofereçam aumentos significativos na esperança de vida dos doentes. Sempre e nunca descurando esta parte de inovação, tentando transformar aqui a forma como o cancro é tratado. Ou seja, refiro-me ao uso de terapêuticas personalizadas, terapêuticas que ajudam o sistema imunitário dos próprios doentes no combate a doenças que são realmente muito complexas. E por último, falando um bocadinho deste tema, que para mim vale muito e para a nossa empresa, a nossa missão, que isto tudo só é possível, obviamente, com a colaboração de pessoas, com o espírito de equipa,
Nós, a nível mundial, temos cerca de 12 mil colaboradores, e todos os dias trabalhamos com muito empenho, muita paixão, mesmo agora, em circunstâncias diferentes, mas sempre com foco nos doentes, porque na verdade é isso que nos inspira no dia a dia. Estou a ver que a Gilead é uma empresa que tem vindo a crescer exponencialmente e, neste sentido, gostava que me explicasse um bocadinho sobre o que é o movimento Pensa Positivo e em que contexto este surgiu. Nós, de facto, temos vindo a crescer nestes longos 30 anos de história, em que a nossa missão é verdadeiramente trabalhar para criar um mundo melhor, não é? Um mundo mais saudável. Nós reconhecemos que o avanço das descobertas científicas é apenas um dos aspectos que temos, que existe na sociedade, que contribui para a melhoria da saúde pública. Existem outros aspectos que nós também valorizamos na nossa empresa. Na verdade, nós queremos disponibilizar mais do que apenas terapêuticas, e é neste sentido que alguns dos nossos programas contribuem, fomentam, tentam derrubar algumas barreiras que existem na nossa sociedade. Quando eu me refiro a barreiras, refiro-me a barreiras aos cuidados como o acesso ao tratamento, desigualdades que possam eventualmente acontecer na prestação de cuidados de saúde, também combater o estigma, combater a discriminação que existe ainda na nossa comunidade. E neste âmbito, em 2030, acho que é importante referir, criámos um programa de responsabilidade social, que é uma referência, na verdade, na área da responsabilidade social corporativa, que é o programa Gilead Genes. Este programa incentiva a nível nacional projetos de investigação científica, por um lado, e por outro lado, projetos de intervenção na comunidade. Portanto, aqui o grande objetivo do Gilead Genes é promover a investigação nacional, a produção, a partilha de conhecimento científico. O programa já vai na 6ª edição, apoiou cerca de 80 projetos, também é com muito orgulho que vemos também os projetos a ganharem vida, a transformarem a comunidade. O valor total deste financiamento deste Gilead Genes já ultrapassou 1.600.000 euros, portanto, para mim é de facto um orgulho poder participar neste tipo de programas, um dos maiores programas de responsabilidade social do setor farmacêutico a nível nacional em Portugal. E nesta linha de responsabilidade social, com o propósito de promover literacia, nasce em 2017 o nosso movimento Pensa Positivo. Este movimento tem, portanto, aqui a missão de aumentar o conhecimento na área do VIH. Por um lado, quer combater o estigma, o autoestigma, e por outro lado também contribuir para a eliminação da infecção por VIH. Este movimento tem crescido, tem-se reajustado ao longo destes anos de existência, tem de momento, aos dias de hoje em dia, tem o apoio das sociedades doentes, tem o apoio de sociedades médicas, sociedades científicas, que realmente reconhecem o valor deste tipo de projeto. E mais recentemente lançámos dentro do movimento, que acarinhamos muito, a Academia Pensa Positivo. E é exatamente neste projeto, a Academia Pensa Positivo, em que temos envolvimento de parcerias de jovens médicos infecciologistas, portanto os nossos formadores da Academia Pensa Positivo, e por outro lado temos também a ajuda e a colaboração de outros parceiros muito importantes, como a ANEM, como a APEF, a vossa instituição, porque na verdade queremos fazer que este movimento chegue a todos. Nós gostamos de dizer que é um movimento de todos para todos pela literacia em saúde. E por isso mesmo gostamos de salientar a importância destas parcerias e da importância que vocês também têm em colaborar connosco. Obrigada, doutora Ana Coimbra. Eu gostava de lhe perguntar, uma vez que referiu que o projeto Academia Pensa Positivo é de 2017, é recente, gostava que referisse as suas perspectivas para o futuro e de que maneira é que o público-alvo, qual é o seu público-alvo e como é que se pode atuar ativamente neste?
De maneira muito simples, a nossa ideia é, nós podemos dividir este movimento em 3 grandes linhas de atuação: prevenção, conhecimento e uma terceira de viver com VIH. Aqui no fundo o que nós queremos com estas 3 linhas de atuação é, na primeira, ajudarmos a diminuir o aparecimento de novas infecções, portanto trabalhando a prevenção. A segunda, contribuir para aumentar a literacia, através das várias atividades que nós possamos desenvolver no âmbito deste movimento. Portanto, estamos aqui a falar de trabalhar a parte do conhecimento. Queremos envolver o maior número de pessoas, desde jovens a pessoas mais velhas. Aqui a ideia é realmente impactar todos na nossa sociedade. E uma terceira, o Viver com VIH, mostrar que é possível viver com VIH, mantendo a qualidade de vida. Nós acreditamos que uma pessoa que tem um melhor conhecimento da sua doença pode efetivamente gerir melhor a sua condição de saúde, pode ser o seu próprio gestor da sua doença. E estas linhas de atuação que queremos trabalhar pretendem realmente trilhar aqui um caminho de termos uma sociedade cada vez mais responsável, uma sociedade livre de doenças infecciosas e que sejam também livres do preconceito que ainda existe, que estão relacionadas com as mesmas. A quem é que nós queremos chegar? Portanto, aqui a Academia Pensa Positivo, especificamente, quer chegar aos mais jovens. Quando me refiro a mais jovens, refiro-me a jovens desde o 9º ano até os jovens estudantes universitários. O movimento, no seu todo, destina-se a todos os portugueses, a toda a sociedade portuguesa, porque em Portugal a infecção por VIH nos dias de hoje, apesar de já ser uma doença crónica, são grandes avanços, mas continua a apresentar cerca de 800 novas infecções por ano. Acreditamos que este tipo de comunicação, esta comunicação para a saúde, é fundamental para conseguirmos mudar comportamentos, incentivar esta mudança, esta transformação de comportamentos de risco. E também, por outro lado, para quem vive com VIH, tendo conhecimento maior da doença e com diagnóstico precoce, ou seja, diagnosticarem precocemente, no início da doença, e com o devido tratamento adequado, as pessoas que vivem com VIH podem ter qualidade e ter uma esperança média de vida semelhante à das pessoas que vivem sem VIH. Por outro lado, também, e não nos podemos deixar esta para trás, que não podemos esquecer que ainda existem mitos sobre o VIH que precisam também de ser desmistificados. Nós tentamos, através destas formações da Academia Pensa Positivo, também trabalhar um bocadinho esta área, trabalhar a desmistificação de alguns desses mitos. Estou-me a referir, por exemplo, a questão, coisas muito, achamos nós que são básicas, mas não são de todo, a transmissão de VIH. O VIH não se transmite pela utilização de piscinas, não se transmite por cuidar de pessoas infectadas com VIH, não se transmite por um aperto de mão, por beijos ou abraços. Portanto, efetivamente é isto que nós pretendemos trabalhar com a Academia Pensa Positivo e também a quem nós queremos chegar. Muito obrigada pela resposta. Ora então, tendo em conta que um dos vossos objetivos é educar a sociedade para a temática do HIV e das doenças sexualmente transmissíveis, será que nos pode elucidar um pouco sobre a taxa de incidência destas doenças em Portugal e de que forma acredita que podemos minimizar os casos desta doença? Sim, deixem-me só dar-vos um pequeno contexto. Portugal, comparando com a média da União Europeia, apresenta despesas de saúde 30% mais, valores mais baixos, e também é necessário dizer que deste total do orçamento para a saúde, apenas 2% é alocado à prevenção para a saúde. E são dados importantes que mostram também que o investimento feito em prevenção. Por outro lado, e de acordo com o relatório do Programa Nacional de VIH, as metas 90-90-90 da OMS foram alcançadas em 2019 em Portugal, ou seja, isto traduz-se nas metas de 90% das pessoas que vivem com VIH diagnosticadas em Portugal. Nós atingimos os 93,2%, destas em tratamento
nós atingimos 90,2% e destas com carga vírica suprimida atingimos os 93%. É esse o nosso situação atual. Mas, no entanto, o caminho atual é atingir a nova meta já estabelecida até 2030, que é os 95, 95, 95. Só para terem uma noção a nível dos novos casos mais recentes, em 2019 em Portugal nós temos cerca de 778 novos casos. Nós temos vindo a assistir ao longo do tempo a um decréscimo deste número de novos casos de infecção, mas nós sabemos que ainda existe um caminho a fazer, não pode ser esquecido, Portugal ainda está longe da média europeia. Igualmente preocupante, no grupo etário dos mais jovens, portanto entre os 15 e 24 anos, continuam a existir 86 novos casos de infecção por VIH diagnosticados. E isto para concluir, sim, acreditamos que podemos trabalhar estes números, podemos trabalhá-los atuando na prevenção, quer seja nos mais novos ou nos mais velhos, onde existe esta maior incidência em novos casos, mas acreditamos também não é só trabalhar de maneira isolada, portanto acreditamos que podemos atuar em parceria com todas as entidades na nossa sociedade. Muito obrigada pela resposta, doutora Ana Coimbra. Gostava agora de perguntar quais as maiores dificuldades que este projeto tem vindo a enfrentar. Sim, desde março do ano passado que vivemos este contexto pandémico que nos tem marcado aqui o nosso dia-a-dia, não é? E o que assistimos de maneira geral é que a comunicação para a saúde é realizada à volta do SARS-CoV. Vocês ligam a televisão e as notícias do início ao fim, portanto estamos aqui a referir ao SARS-CoV, que é aquilo que nós estamos a viver efetivamente. No entanto, existem inúmeras doenças crónicas que naturalmente deixaram de ocupar este palco de discussão, não é? E nomeadamente, aqui em concreto, a temática da infecção por VIH. E nós não queremos deixar ninguém para trás, portanto aqui esta dificuldade também da pandemia, deixarmos de discutir esta temática também trouxe outra oportunidade aqui para o projeto. Nós acabámos por ajustar o modelo às novas realidades, ou seja, acabámos por desenhar um modelo virtual que nos permite também chegar mais facilmente a zonas, em Portugal, a zonas geográficas mais distantes e também a mais estudantes, o que nos permite concretizar o propósito da Academia Pensa Positivo, que é muito simples, que é o de ensinar. Obrigada, doutora Ana Coimbra. Gostaria assim de lhe perguntar que, tendo em conta que os nossos ouvintes são maioritariamente estudantes e sabendo que a Gilead dinamiza projetos de voluntariado, de que maneira é que estes podem associar e em que áreas é que podem intervir? Nós convidamos todos, a vós, jovens, jovens farmacêuticos, a aceder, a partilhar as redes Pensa Positivo, o Facebook, Instagram, porque o dever de educar também está em cada um de nós, individualmente. E como eu referi a questão do propósito de Pensa Positivo, não é? O de educar, nós temos o dever, enquanto indivíduos, de aprender e temos a capacidade, temos o poder de alterar comportamentos que podem ser impactantes na nossa comunidade. Nós vivemos numa comunidade em que vivemos em harmonia com as outras pessoas, não vivemos de forma isolada. Portanto, podemos aqui combater o estigma e eu aproveito esta oportunidade, deixo um apelo aos jovens farmacêuticos que participem nestas formações, aproveitem e que passem a mensagem, passem a palavra da importância do conhecimento sobre a VIH. Doutora Ana Coimbra, só mais uma pergunta. Quando eu apresentei a doutora no início do podcast, eu referi que participava no voluntariado corporativo da Gilead. Será que podia explicar um bocadinho isto ou é exatamente o que acabou de falar, que foca na vertente de ensinar e de formar? Essa componente de responsabilidade social é a componente do programa Gilead Gens que vos referi. Portanto, é um programa que nós investimos bastante a nível nacional, tem uma grande preponderância a nível nacional e, para além disso, também a Gilead também investe
e coordena um dia por ano a todos os colaboradores, também para contribuírem a nível pessoal e em termos de voluntariado corporativo, para apoiar algum projeto, alguma comunidade que tenha essa necessidade. A Gilead apoia nesse sentido também. Caríssima doutora Ana Coimbra, muito obrigada por esta conversa tão agradável. Não sei se tem alguma mensagem final que gostasse de deixar aos nossos ouvintes. Claro, agradecer a Neusa, a Francisca, a APF, continuem o vosso trabalho, é fundamental, esse trabalho de associativismo e, claro, deixar uma mensagem de pensa positivo. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do Dedicas-te. Queríamos agradecer novamente à Gilead, nomeadamente à doutora Ana Coimbra, pela disponibilidade que teve em nos conceder esta conversa. Foi uma honra termos tido a oportunidade de falar de um assunto tão importante como este e que ainda é tão alvo de tabu e de preconceitos, tal como a doutora Ana Coimbra referiu. É importante alertar todos para este tema, que é a SIDA, e darmos a conhecer projetos como este, especialmente quando falamos para muitos futuros profissionais de saúde, futuros farmacêuticos. Aproveito ainda para referir que brevemente iremos ter uma segunda formação dada pela Gilead e cujo tema será as relações sexuais e as ISTs. Por isso, estejam atentos que para a semana haverá novidades. Não esquecer ainda que já estão abertas as candidaturas para os cargos de colaboradores da APF e por isso já sabes, se quiser juntar a nós e fazer parte da nossa equipa, esta é a tua oportunidade. Aproveito ainda para dizer que a APF está a lançar a primeira edição da Agenda Cultural. Por isso, se quiserem saber de eventos ou atividades para fazer durante a quarentena, fiquem atentos às nossas redes sociais. Da nossa parte é tudo, esperamos que tenham gostado deste episódio do Dedicas-te. Já sabem que podem e devem seguir a APF nas redes sociais. Já sabem também que todos os episódios do Dedicas-te encontram-se disponíveis nas plataformas digitais habituais, como o Spotify, o Anchor e o nosso canal do YouTube. Da nossa parte é tudo, fiquem bem e protejam-se. Até um próximo episódio.